500 participantes, 550. Deixa eu ver de onde vocês estão conectando. Eu fico sempre super curiosa. Conselheiro Pena, Pará, Rio de Janeiro, Salvador. Bom dia, maratonistas. Bom dia, Késia. A Ana também gostou da ideia da maratona pedagógica. Juazeiro, na Bahia, Mongaguá, São Paulo. Bom dia, Lilieude. Mais um dia, mais um momento de muito conhecimento, que assim seja. Também estou adorando. Tem gente de Curitiba, de São Carlos, Maricá, no Rio de Janeiro, calma aí, para eu não ler errado, Itupiranga, no Pará. Gente, segundo paraense aqui. Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Teófilo Otoni. Uberaba, Mesópolis, São Paulo. Acho que eu nunca tinha ouvido falar o nome dessa cidade. Que alegria conhecer cidades novas através da nossa maratona, jornada pedagógica. Que mais? Rio do Sul, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte. Araguaína, Tocantins. Santa Catarina, Uberlândia. Uau! Já foi YouTube, gente? Deixa eu ver aqui se já foi o YouTube. Começou o YouTube, então vamos começar a mesa. Antes de mais nada, bom dia a todos, que alegria tê-los novamente aqui. Já estamos com 850 participantes aqui dentro do webinar no Zoom. Lembrando que a gente, na área do chat ou bate-papo, como quando aparece quando você está com o Zoom em português na sua máquina, tem alguns avisos importantes sobre conexão, como a experiência ser um pouquinho mais agradável, já que essa é a única possibilidade da realização desse evento em tempos pandêmicos, né? Alguns participantes têm relatado que têm tido uma experiência mais agradável, que trava menos, que o som fica melhor no YouTube do que no Zoom, então fiquem à vontade, se acharem que está mais instável aqui, de migrarem para o YouTube ou vice-versa. YouTube é canal Letrinhas com Z, e ajuda muito também ficar perto do roteador, do Wi-Fi. E outra coisa que são comentários técnicos de utilização do Zoom, quando começa o compartilhamento de tela, se vocês não estiverem vendo o compartilhamento de tela, no canto superior direito, vocês mexem no modo de exibição ali. Daí fica o rostinho dos palestrantes pequeno e a tela grande que está sendo compartilhada, tá bom? Para facilitar um pouco as questões técnicas. Quando vocês estão sem áudio, muitas vezes quando vocês logam no Zoom, o Zoom pergunta, você autoriza que o Zoom utilize o áudio do seu computador? Tem que clicar sim para você ter acesso ao áudio, tá bom? Acho que os avisos de parte mais técnica foram esses. Na mesa de ontem, a gente teve muitas perguntas que a gente não conseguiu responder sobre indicação de obras por segmento escolar ou por idade. Então, quero lembrar vocês que existe a Sala do Professor. A Sala do Professor é uma área do site da Companhia das Letras, destinada à comunicação com vocês, professores, bibliotecários, mediadores de leitura, e lá vocês conseguem fazer busca cruzada, tanto por tema, quanto por segmento escolar, ou mesmo ano escolar. Lembrando que a indicação etária ou por segmento é uma
sugestão com base nas recorrências de informação que a gente tem da utilização desses livros em sala de aula. Vocês que conhecem os leitores que vocês têm em sala de aula, vocês que sabem qual é o planejamento da intervenção pedagógica que vocês vão fazer com as obras, então sintam-se à vontade para utilizá-las em segmentos que não estão lá assinalados e contem para a gente sobre os trabalhos que vocês realizam nas salas de aula, né? Fiz o convite ontem, faço o convite hoje. Entrem em contato conosco pelo e-mail, professores, compartilhem as suas práticas pedagógicas de leitura e escrita de sucesso. Vamos fazer do Instagram, do Facebook, do site da Companhia na Educação um espaço para compartilhamento de boas práticas, né? A gente tem pouco conhecimento de práticas pedagógicas publicado, então a gente precisa se ajudar enquanto rede, né? Enquanto conhecimento. Então, vamos compartilhar cada vez mais. Último aviso, muita gente perguntou sobre o curso e cursos de formação vinculados a essa perspectiva, né, de leitura, de olhar para os livros, queriam muito saber sobre o curso que a Mel Brits, que fez a palestra de ontem à noite, ministra. A gente postou no Instagram do Companhia na Educação sobre esse curso, mas eu tive uma ideia aqui, estou falando ao vivo, de pós-jornada, a gente fazer um e-mail compartilhando as bibliografias, referências, cursos, Instagrams dos participantes que queiram compartilhar, ou das instituições onde eles trabalham, para vocês conseguirem ter acesso a essas informações com mais clareza. E temos os sorteados, sempre os sorteados. Deixa eu ver se já entrou no meu e-mail. Ainda não entrou no meu e-mail os sorteados da mesa de ontem. Peço desculpas, em breve a gente coloca aqui no chat os sorteados, ou eu falo antes do fim da mesa com a Renata, tá bom? Vou passar a palavra agora para a Renata. A Renata Frauendorf já esteve aqui com a gente no primeiro dia, falando sobre livros informativos e livros literários, e hoje ela vai falar sobre BNCC, anos iniciais do ensino fundamental. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, em Formação de Professores e Trabalho Docente. Ela é doutoranda também da Faculdade de Educação da Unicamp, é autora de material didático e coordenadora técnica de programas de formação continuada no Instituto Avisalá. Ela é assessora em produção de textos nos anos iniciais do Instituto da Chapada, o ICEP, e coordena o Grupo de Alfabetização em Diálogo, GRUPAD, da Unicamp. Lembrando que hoje também teremos sorteio para quem nos acompanhar até o final da mesa. Todos os sorteados vão receber uma revista digital do Instituto Avisalá, que tem alguns artigos sobre formação leitora, e um dos livros que a gente vai sortear hoje é um livro-álbum, que foi um dos temas conversados com a Mel ontem na última mesa, esse livro deslumbrante do Roger Mello. Olha isso, gente. Olhem esse fogaréu. E o outro é o livro Menina dos Livros, da editora Pequena Zahar. Depois eu projeto a capa para vocês, que eu estou sem o livro aqui, tá bom? Então, Renata, a palavra está com você. Obrigada, Rafa. Bom dia a todos. Alex, você compartilha a tela, por favor. Obrigada, né, por iniciar aqui agradecendo a participação nessa jornada maratona, como disse a Rafa. Muito bom já ter participado na segunda-feira, muito emocionante estar com tantos professores e professoras, com tantos profissionais da educação. Uma das pessoas que participou, que encaminhou um áudio, dizendo o quanto é importante a gente olhar para esse número de participantes, né? Como tem professores, como tem professoras, profissionais, né? Pessoal da biblioteca, sala de leitura, interessados em saber mais, em dedicar seu tempo para pensar, para refletir, e aí esse é o nosso convite. Então, muito bom estar aqui de novo, falando para tanta gente. Pode passar, se você conseguir colocar no modo de apresentação, Alex.
Eu sou do Avisalá, trabalho lá já há muitos anos, e o Avisalá é uma OCIP. Conseguiu, Alex? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu te escuto. Acho que deve estar dando algum Então tá. compartilhamento de tela. A gente vai resolver aqui. Tá, joia. Então, vou contando um pouco do Avisalá enquanto isso. Por favor. A Avisalá é uma OCIP, né, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. O Avisalá já existe desde 1986, há 34 anos, obrigada. E a missão, né, o intuito é contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública. Então, o Avisalá tem toda uma história de dedicação à educação pública. Iniciou com as creches, a educação infantil, e foi se estendendo para as séries iniciais do ensino fundamental. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Instituto, tem o site do Avisalá, aqui nessa página tem os canais de comunicação, tem página no Face, estamos no Insta, tem canal também do Avisalá no YouTube, no canal tem vários vídeos, várias publicações, inclusive uma série feita em parceria com a Companhia das Letras sobre formação de leitores. Então, fiquem à vontade para nos seguir e conhecer um pouco do nosso trabalho. Pode passar. Bom, bem-vindos, então. Agradecer a oportunidade de estar entrando na casa de cada um de vocês. E como que eu organizei aqui o nosso momento? Iniciar com uma leitura, um trechinho, um fragmento do livro A Língua Absolvida, do Elias Canetti. Depois, uma rápida contextualização da BNCC. Discutir um pouquinho, na verdade, apresentar a concepção de linguagem que está prevista na base e outros documentos que dialogam com essa mesma concepção. E aí a gente entra um pouco na discussão sobre as práticas de leitura, tanto as que aparecem, né, as que são contempladas pela BNCC, como as práticas de leitura que acontecem na escola. E aí aproveito para reforçar a fala da Rafa, o quanto é importante os professores, professoras, coordenadores, formadores, pessoal de equipe técnica, falar sobre o que faz. Nós, professores, temos talvez o hábito, a mania de achar que aquilo que a gente faz é bobo, ou a gente, todo mundo faz, eu não preciso comunicar. E não é verdade, a gente precisa comunicar. Então, muito dessa minha fala de hoje, ela vem por conta dessas partilhas de boas práticas, de boas experiências, que como formadora eu vou acompanhando nas redes de ensino pelas quais vou trabalhando e vou passando. Então, esse momento das práticas de leitura, eu vou trazer um pouco dessas experiências para compartilhar com vocês, e depois a gente abre para um momento de interação, tá bom? Então, pode avançar, por favor. Vou iniciar com essa leitura. É um momento que tem vários nomes, né? Tem gente que conhece como leitura inicial, leitura deleite, leitura por prazer. E esse grupo que a Rafa comentou, o qual eu participo e coordeno, a gente nomeou esse momento como leitura que acolhe. Então, eu gostaria de acolher todos que estão aqui, chegando, e fazer essa leitura inicial, né? É um trecho de um livro, eu li na época que eu estava na faculdade, faz bastante tempo, eu fui olhar aqui em 88, eu tenho mania de escrever o ano que eu compro o livro, então eu olhei e falei, nossa, esse livro está comigo desde 88. E já na época eu fiquei encantada com a história, reli uma segunda vez quando
estava grávida, precisei ficar em repouso, então foi um ótimo momento. E ao pegar o livro para fazer essa leitura hoje, já coloquei aqui, preciso reler, né? Preciso me reencontrar com o Canetti. Então, o livro é A Língua Absolvida, essa já é uma capa diferente da capa que eu tenho, e em A Língua Absolvida, o Canetti, Prêmio Nobel de Literatura de 1981, ele vai narrar a infância e adolescência na Bulgária, país de origem, e outros países da Europa por onde ele foi obrigado a se deslocar, sejam por relações familiares, ou seja, por conta da guerra, né, Primeira Guerra Mundial. É mais do que um livro de memórias. Então, que vocês possam se sentir abraçados nesse momento, acolhidos. Eu vou ler esse trechinho. Pode passar, Alex. E é o mesmo trechinho que está aqui. Só o comecinho um pouquinho diferente. Esse trecho, ele está no capítulo, na memória, Serpentes e Letras. Muito poderia ser dito acerca da influência que a Áustria exerceu sobre nós, já ao tempo em que morávamos em Hushuk. Não só meus pais haviam frequentado a escola em Viena, não só falavam alemão entre si, mas meu pai lia diariamente o Neue Presse, não sei falar alemão. E era um grande momento quando ele o desdobrava lentamente. Assim que ele se punha a lê-lo, já não tinha olhos para mim. E eu sabia que de forma alguma não me responderia. Minha mãe também nada lhe perguntava, nem mesmo em alemão. Eu tentava descobrir o que tanto o prendia ao jornal. No começo, eu tentava que fosse o cheiro. E quando ficava só e ninguém me via, trepava na cadeira, avidamente, e cheirava o periódico. Mas depois, notei como ele movia a cabeça ao longo da folha. E o imitei, sem ter diante dos olhos o jornal que ele segurava sobre a mesa com ambas as mãos, enquanto eu brincava no chão, às suas costas. Certa vez, um visitante que entrou o chamou. Ele se voltou e me flagrou em meus imaginários movimentos de leitura. Então, se dirigiu a mim ainda antes de atender o visitante e me explicou que o que importava eram as letras, muitas pequenas letras, nas quais ele bateu com o dedo. Em breve, eu também saberia ler, disse ele, e despertou em mim um incansável anseio pelas letras. Então, que vocês se sintam encorajados e animados a se encontrar com essa história e outras tantas histórias que permeiam aí nossos dia a dia, nosso cotidiano. Pode passar. Dando continuidade, já entrando num terceiro momento aí da apresentação, e aqueles que já assistiram outras mesas, né, peço aí um pouquinho de paciência, mas a ideia é que a gente pudesse fazer essa rápida contextualização sobre a base, né, então, considerando que tem pessoas que ainda não participaram. Então, a base ele é um documento, né, que não nasceu agora, né, em 2017, ele tem um percurso, ele tem uma história, ele já desde 1996 vai sendo anunciado ali como um desejo, como uma intenção, né, que aparece na LDB, depois como artigo da Constituição, tem os PCNs, que já é uma primeira, né, caminhada nesse sentido, com os parâmetros curriculares nacionais, e aí a gente vai nessa trajetória, 2015, uma primeira versão, né, com especialistas, se debruçam sobre essa trajetória, sobre esses documentos, e lançam uma primeira proposta. A segunda proposta, a segunda versão, vamos dizer assim, né, contou
com mais de 12 milhões de contribuições, foi em 2016. É um documento que ficou aberto, né, ficou em consulta pública, então não foi algo fechado, feito num escritório, ele foi aberto ao público, para que qualquer pessoa, independente de qual posição estivesse, pudesse comentar e dar o seu parecer. E aí depois a gente teve a terceira versão, né, em agosto de 2016, a partir das reuniões estaduais do CONSED, da Undime, para que então em 2017 ele fosse homologado. Nessa edição de 2017, a gente ainda não tinha o ensino médio, né, que foi sendo desenvolvido no ano seguinte, foi sendo trabalhado no ano seguinte, para que no final de 2018 a gente tivesse, então, a base completa. Ela é o primeiro documento que a gente tem que vai de educação infantil a ensino médio no mesmo, né, nesse mesmo material. Pode passar. Então, ele é um documento de normatização curricular, define o conjunto progressivo de aprendizagens essenciais que os alunos devem ter ao longo da educação básica, então, desde a educação infantil até o ensino médio. Muito se fala, muitas questões aparecem da base, mas a gente tem que tomar como referência que é algo, né, é um documento que existe, que está aí posto, que dialoga com documentos e orientações curriculares já produzidas no país. Isso é muito importante da gente considerar nesse atual momento em que a gente tem tantas informações desencontradas. Então, ele vem de uma produção de conhecimento, de práticas, de produção científica mesmo, né? Daquilo que foi sendo estudado e trabalhado até chegar àquilo que a gente tem hoje em dia. Pode seguir. Ele atualiza esses documentos, então, que já existiam, principalmente no que se refere aos avanços das tecnologias digitais e nessa formação do leitor contemporâneo, que é o que a gente vai conversar aqui um pouco hoje, mais detalhado e pensando especificamente nos anos iniciais. No que se refere às tecnologias, todos nós estamos nesse momento da pandemia, nesse contexto pandêmico, né, vivendo as alegrias e as tristezas. Eu mesmo falei que ontem eu tive muito problema de internet, então, enfim, a gente, fora as dificuldades, não só de acesso, de uso, de como utilizar. Então, a base já traz isso, né, olhando para como que esses estudantes podem ir se desenvolvendo e aprendendo mais sobre. O prazo de implementação da base acaba em 2020, então nós temos um grande desafio esse ano, considerando esse contexto da pandemia. As redes de ensino, sejam públicas, sejam estaduais, elas estão produzindo, já produziram seus currículos, estão na fase de implementação, né? Só queria, Rafa, um retorno, se está dando para me ouvir, se está tudo bem. Sim, a gente te escuta perfeitamente bem. Então, tá bom, só que estou aqui, pode passar. Qualquer coisa, vocês me avisam, por favor. Bom, qual é a concepção de linguagem que está presente na base, né? A gente, né, a base traz a ênfase nas práticas sociais de linguagem. E a gente vai conversar aqui um pouquinho também o que significam essas práticas sociais. Vejam que não é nenhuma novidade, né? Às vezes as pessoas acham que vai trazer algo novo que nunca ouviram. Então, as práticas sociais, elas já aparecem desde os PCNs, a gente vem trazendo essa e evidenciando essa concepção de linguagem. E na base, né, aqui eu trago um recorte da BNCC, na página 61, eu escolhi esse trechinho que diz o seguinte: as atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, que são mediadas por diferentes linguagens, a verbal, oral ou visual motora, como Libras, e a escrita, linguagem corporal, linguagem visual sonora e, contemporaneamente, a linguagem digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros,
constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações estão imbricados conhecimentos, atitudes, valores culturais, morais e éticos. Então, essa é a concepção de linguagem presente na BNCC e que vai permear toda a nossa conversa aqui de formação de leitor. Aqui é importante observar que a base faz referência a algumas linguagens, como Libras, né? A base não tem um capítulo, um trecho que destina-se especificamente à questão da inclusão, mas ela toma-se como um documento inclusivo, no sentido em que ela dialoga para os diferentes sujeitos. As especificidades, né, entende-se que em cada rede de ensino, nos seus currículos, sejam estaduais, sejam municipais, sejam as escolas particulares, que tenham um espaço, digamos, de 40% de autoria, né, em que elas não precisam estar totalmente seguindo ali o norte da base, ou enfim, apoiando-se nessa questão. Esse é o espaço para que as redes de ensino possam fazer as suas escolhas e as suas defesas de concepções e princípios em relação àquilo que a base não traz explicitamente. Pode caminhar. Pode ir, Alex, por favor. Esse é um outro documento, né, que também vai dizer dessa prática social. Então, acho que é importante ir reforçando como não é uma concepção de linguagem exclusiva na base, né, nacional. Alfabetizar, ela precisa acontecer num espaço discursivo, né? É um processo no qual se produz a linguagem, onde haja interação, comunicação, de novo, por meio de práticas sociais similares àquelas que se realizam nos contextos públicos. Então, é muito importante a gente pensar que o que tem que acontecer dentro da escola é o que acontece fora da escola, e não ao contrário, né? Algo que acontece só dentro da escola e por isso vai acontecer fora. A unidade linguística de base deve ser o texto, mas o texto efetivo, né? O texto que se realiza nas práticas sociais. Não sei quem está aqui assistindo, que acompanhou a primeira mesa, que a Lili trouxe, a Ana Carolina trouxe algumas tirinhas da Mafalda, em que ela vai questionando esse uso efetivo, né? A Mafalda é uma ótima referência para a gente pensar sobre isso. E ela vai questionando, né, sobre essas práticas sociais, que livros, que textos eu dialogo e eu acesso, né? De forma que o estudante possa se constituir os seus saberes sobre essa linguagem verbal, seja ela escrita ou oral. Então, é uma citação da Kátia Bracklin, Thelma Weiss, está no currículo de São Paulo. Pode caminhar, por favor. E, por fim, essa mais antiga do PCN, onde eu disse que a base também se apoia, que a linguagem é uma forma de ação interindividual, orientada por uma finalidade específica, processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, em distintos momentos da sua história. Então, hoje, nós temos práticas sociais que, em 1988, ou há mais tempo atrás, não tinham, ou talvez até não precisa nem tão longe, em 2000 a gente não tinha, né? Tornou-se agora uma prática social, a gente pensar numa fala, não num contexto presencial, mas ajustado a um contexto remoto, né? Então, são outras práticas, né? Ontem eu participei de um lançamento de um livro à distância. Então, a gente vai criando outras, e isso é movimento, isso é a sociedade, isso é a cultura que vai produzindo. E a gente não pode estar à margem disso, né? Pode caminhar, por favor. Então, quais são as práticas de linguagem assumidas pela BNCC como eixo organizador? Tem as práticas de linguagem, né, no eixo de leitura e escuta, a produção de textos escritos, o eixo da oralidade e o eixo da análise linguística semiótica. A gente vai se dedicar aqui ao eixo da leitura, né, leitura e escuta, porque
porque não tem como a gente pensar na leitura sem pensar na escuta, né? Pode avançar. Eu trouxe aqui ainda algumas das competências gerais e específicas, eu não vou me demorar aqui de forma alguma, mas para a gente entender tanto esse contexto, né, de onde a gente está falando quando pensam nas práticas de linguagem, nas práticas sociais, há um conjunto de competências gerais que são previstas para serem desenvolvidas ao longo de toda a educação básica. Então, de educação infantil a ensino médio, que esses estudantes possam construir competências como valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo, colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né? Veja que faz parte de uma das competências. Utilizar diferentes linguagens, então volta aqui de novo, né? A verbal, pensando oral, visual motora, libras, conhecimentos de linguagem artísticas, essas são algumas competências gerais previstas. E ao lado das competências gerais, tem as competências específicas para cada segmento. Então, pensando especificamente, né, no eixo de leitura e escuta, pensando especificamente na questão das práticas sociais de leitura, entre as competências, a gente tem uma delas que eu queria destacar aqui, que é compreender as linguagens como uma construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-a, valorizando-a como uma forma de significação da realidade e expressão das subjetividades e identidades sociais e culturais. Então, essa é uma das competências quando a gente pensa em língua portuguesa, né, especificamente no ensino fundamental. Tem outras tantas, né, como compreender e utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, de forma significativa, reflexiva e ética. E, enfim, são algumas que eu elegi aqui para fazer a relação com o trabalho da formação do leitor, ou seja, um leitor ele vai o tempo todo dialogar com essas competências, né, que vão sendo construídas. Pode passar, Alex, por favor. Aí no eixo específico de formação de leitores, né, no eixo de leitura, que compreende essas práticas de linguagem que decorrem dessa interação ativa, né? Então, marcar aqui, a gente está falando de uma interação ativa de leitor, ouvinte, espectador, né? Esse sujeito que vai se relacionando com os textos escritos, com os textos orais, com os textos multissemióticos, né? Algumas pessoas perguntam o que são esses textos multissemióticos. São esses textos que a gente hoje em dia se depara nas publicações que tem outros signos para além do verbal. Então tem imagem, tem, por exemplo, infográfico, tem os ícones, enfim. Então não adianta eu só compreender, né, o sistema de escrita, saber ler o signo verbal se eu não olho para todos os outros elementos que compõem os textos. E que para o leitor poder atribuir sentido, ele precisa se relacionar com todos esses elementos, né? Para que ele possa compreender, né? E ele possa participar de situações em que é possível vivenciar nessa fruição estética dos textos, das obras literárias, participar de situações de pesquisa e embasamento de trabalhos. Eu falei isso na primeira mesa, né? A Rafa comentou, não se forma um leitor literário
ou um leitor só com obras literárias. Ele precisa navegar por diferentes produções, por diferentes textos, né? Textos que são relacionados à discussão e debate sobre temas sociais relevantes, né? Tantos que a gente tem aqui no dia a dia, sustentar uma reivindicação, algo fundamental nos dias de hoje, saber reivindicar, sustentar essa reivindicação, enfim. Todo esse trabalho, né, com as práticas de linguagem que decorrem dessa interação, elas são organizadas nesses campos de atuação. Então, uma forma de organizar as práticas de linguagem é considerar os campos de atuação por onde esses textos, que eu coloquei aqui, os textos escritos, os orais, os multissemióticos, eles circulam. Então, a base traz como, para os anos iniciais, o campo da vida cotidiana. Bakhtin vai falar sobre a esfera de circulação, a ideia se aproxima. Então, o campo da vida cotidiana é o campo, por exemplo, são textos como bilhete, convite, carta, enfim, são aqueles textos que estão mais nesse dia a dia, lista, mais campo artístico literário, então os que estão os textos referentes às obras literárias, os contos de fada, contos de assombração, contos de aventura, os poemas, as fábulas, as memórias. No campo das práticas de estudo e pesquisa, então são os textos expositivos, os textos de divulgação científica, o campo da vida pública, que são os textos da esfera jornalística, as matérias, as notícias, as entrevistas, enfim. Então, para a gente formar um leitor, é fundamental que ele circule por textos, desses diferentes campos de atuação como a base propõe. Pode caminhar, pode seguir, por favor. E aí, para a gente pensar, e eu vou fechando essa primeira parte mais teórica em relação à base, a base traz, ela nos traz uma série de habilidades, previstas a serem desenvolvidas durante toda a educação básica e nos anos iniciais, Cada componente tem um conjunto de habilidades, e essas habilidades, elas se relacionam ou ao ano, ao primeiro ano, ao segundo ano, ou ao ciclo de primeiro ao quinto, que possa olhar para os anos iniciais, ou especificamente terceiro a quinto. Mas eu escolhi aqui algumas das habilidades que se relacionam diretamente a esse aspecto da formação de leitor nos anos iniciais e que dialogam com o que eu fui falando até agora. Existe uma tendência, e aqui eu gostaria de marcar um ponto de atenção para nós, professores, de olhar as habilidades como elementos, como coisas soltas. Então, é como se aprender, por exemplo, identificar a função social de textos que circulam nos campos de vida social, dos quais a criança participa cotidianamente, ou das mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. A gente não pode olhar para essa habilidade isolada como se uma atividade desse conta de resolver isso. A gente precisa entender a habilidade num conjunto, esse conjunto de habilidades, num conjunto maior de fazeres e saberes. No momento que a gente está vivendo do ensino remoto, é preciso fazer escolhas, como professores, como escola, como rede de ensino. A gente vai precisar fazer essas escolhas, já estamos tendo que fazer, Todas as habilidades que estão previstas não será possível no tempo e no espaço que a gente tem. Então, quais são as habilidades mais estruturantes
Quais são as habilidades que essas crianças, esses estudantes podem desenvolver com mais autonomia, sem tanta presença do professor, que possa gerar uma interação que seja via WhatsApp, seja via algum canal né, de reunião, mas enfim. Então, e que os forme como leitor, como escritor, como falante, né? Essa outra habilidade, estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, apoiando nos seus conhecimentos prévios, confirmando as antecipações e inferências, né? E checando aquilo que eles foram adequando às hipóteses realizadas. Então, essa é uma habilidade que também a gente não esgota em uma atividade, né, única, é uma habilidade que não se esgota com um único livro lido, né? Ela é uma habilidade que vai sendo perseguida ao longo de todos os anos, né, de primeiro a quinto, e não se esgota num quinto ano. Ela continua no sexto ao nono, e continua no ensino médio, e continua, acho que, na nossa vida toda como leitor. Identificar o efeito do sentido produzido pelos usos de recursos específicos, gráficos, visuais, nesses textos multissemióticos. Então, como eu falei, não basta só compreender o sistema de escrita, eu preciso compreender o uso desses recursos gráficos, visuais que os textos trazem, sejam os ícones, sejam uma legenda, sejam um mapa, enfim. Como é que os alunos, os estudantes vão aprendendo a dialogar, e não de forma isolada. Aí a gente volta para a concepção de linguagem, sempre em interação, não só com o professor, mas em interação com esse outro parceiro mais próximo, sejam os estudantes, sejam, enfim, colegas de outros anos. E aí a última habilidade aqui que eu selecionei, reconhecer os textos literários, reconhecer que esses textos fazem parte do mundo imaginário, e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. Então, a gente tem muitas produções de diferentes culturas, que abordam diferentes temáticas. Às vezes, para nós, professores, uma temática é mais delicada, ou a gente fica mais constrangido de trazer, e os livros nos apoiam, né, nos ajudam a falar de coisas que talvez sem esse interlocutor, essa possibilidade, a gente não faria. Então, circular por essas obras, olhar no acervo, quais são esses livros que representam, que trazem essa diversidade de raça, de lugar de fala, né? Não representa apenas um grupo social, mas que circula por diferentes grupos sociais, por diferentes escolhas. Então, isso é fundamental quando a gente pensa nessa formação do leitor, quando a gente pensa em dialogar com essa habilidade, que é reconhecer esses textos literários que fazem parte desse mundo imaginário. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que, para eu poder reconhecer que esses textos fazem parte do mundo imaginário, eu preciso circular por textos que não fazem parte desse mundo imaginário, né? Textos que trazem informações comprovadas aí, de certa forma, cientificamente, informações do nosso cotidiano, quando a gente olha para uma notícia, né? De uma pesquisa, quando a gente lê que, enfim, nos chega a informação sobre uma vacina possível para, enfim, curar, né, e resolver esse problema do coronavírus, enfim. Então, é preciso circular por diferentes textos, diferentes gêneros, e eu tenho certeza que vocês já ouviram muito falar sobre isso, né, e a minha fala só vem validar esse pensamento, para que a gente forme um leitor, e um leitor literário. Quanto mais ele puder circular por essas diversidades, melhor leitor ele será, né. Pode ir, passar para o próximo, por favor. E aí eu vou dar uma brecada nesse ritmo e fazer um momento mais de
de uma formação sensível também, alinhada a toda essa formação teórica, né? Não dá para a gente falar de formação de leitor literário e não pensar numa experiência de leitura. Eu trouxe uma primeira experiência com a leitura do Canetti, né, do Elias Canetti, e agora eu vou trazer mais uma, né, possibilidade de uma rápida, né, experiência de leitura, que na verdade ela só vai se tornar experiência em relação, né, no contato com o outro, com vocês que estão aí me ouvindo. Enquanto isso é algo que está sendo proposto. Talvez, né, a minha leitura, o meu desejo é esse, talvez a minha leitura provoque para alguns, não tenho a, a ideia que vai ser para todos, né, mas para alguns possa provocar essa experiência de leitura. Então, para a gente quebrar um pouco o ritmo e entrar aqui nessa outra perspectiva, eu trouxe um autor que eu gosto muito, né, o Mia Couto. Ele é, né, reconhecidamente um autor que tem muitas produções de livros no universo adulto, né, mas ele também tem uma contribuição importantíssima no que a gente chama dos livros infanto-juvenis. Eu costumo dizer que é um amor antigo do Mia Couto, então, como leitora, eu tenho um encontro por ano com ele, não esgoto a leitura toda, não quis, foi um combinado que eu fiz entre eu e ele, sem ele nem saber disso, de que a cada ano eu escolho um dos livros para ler, né, do Mia Couto. E por isso que eu fiz uma escolha para trazer para vocês um pequeno trecho, né, de novo, um fragmento, de um livro que ele lançou, né, foi lançado em 2019, e é para o público infantil, vamos pensar assim, né. Mia Couto, ele é um autor de Moçambique, nasceu no Beira, e ele tem uma formação muito diversificada, então isso o torna uma pessoa muito especial. Ele navega pela questão do conhecimento mais da biologia, da literatura, da medicina, enfim. Isso faz com que ele tenha, acho que, uma visão de mundo, né, diferente, enfim. Pelo menos para mim é uma visão de mundo diferente que me encanta. Pode passar, por favor, Alex. Então, eu escolhi para trazer para vocês esse livro, que é A Água e a Águia, Mia Couto, né, que escreve, e Danuta, eu não vou nem ousar falar o sobrenome dela, né, mas as ilustrações da Danuta. E essa é uma pequena apresentação que está no próprio site da Companhia das Letras. Num tempo antes do nosso, as águias dominavam os céus e viviam em comunhão com a terra. Com esta última, elas tinham uma relação ainda mais especial, e assim nunca ficavam com sede, até o dia em que parou de chover. E para evitar uma grande catástrofe, as águias recorreram ao próprio nome para criar água, tiraram o i dele, e assim a água voltou a surgir. Nesse delicadíssimo A Água e a Águia, uma fábula poética e ecológica, em que as letras e as palavras são tão concretas quanto as montanhas e os rios, Mia Couto nos oferece uma visão da poesia e da natureza que não deixa margem para dúvidas. Na sua origem, elas estavam entrelaçadas. Né? Fabrício Corsaletti escreve para a gente, nos apresenta esse livro do Mia Couto. Pode seguir. E aí o meu convite para vocês que estão escutando, participando, é deixar-se encantar pelas palavras do Mia. Vou ter a responsabilidade aqui de emprestar, né, a minha voz ao texto e ler para vocês. Não vou ler o livro inteiro, são apenas 3 páginas aqui, que são textos muito curtinhos. E deixem-se encantar, deixem-se circular pelas palavras, pelo jeito que o Mia resolve contar essa história, né? Que jeito é esse?
como é que ele usa as palavras para nos dizer coisas do nosso cotidiano. A gente, infelizmente, não tem como fazer a interação, mas seria muito bom se alguém quiser também, enquanto for ouvindo, escrever no chat, depois a Rafa pode ler algumas das impressões. Já tem Essa elogios à é uma sua das partes voz, viu? ruins Aqui no chat. da distância, né? Ou na outra parte, né? Desculpa, na perguntas e respostas. Já tem elogios à sua voz enquanto narradora aqui, Uau, olha só, outro Renata. dia disseram que eu tinha voz que eu podia ir para a rádio, eu nunca pensei nisso. Olha lá, a Vamos lá. possibilidade. Então vamos lá. Aconteceu quando não era ainda nenhuma vez. Sobre as altas montanhas, águias rodopiavam, donas do mundo. O voo das grandes aves tornava o céu ainda mais infinito, e o bater das asas era o único ponteiro do tempo. Pode passar. No fundo do vale corria um rio, o único rio que molhava as margens do mundo. As águias roçavam o seu leito e as asas, como remos, faziam ondear a água. E era tanto vôo que as águas ficavam leves, tão leves que por vezes se erguiam do chão. Era então que o rio disputava o reino dos pássaros. Pode seguir. Tudo fluía e se trocava, céu e terra, asa e casa, até que certa vez deixou de chover. Sem aviso, sem explicação, a chuva esqueceu-se de acontecer. As nuvens passavam grávidas, mas nenhuma gota se derramava por entre a areia seca. O rio emagreceu, tornou-se um fio, e o vôo das águias não mais se espelhou nas águas. Aí deixo para vocês a vontade de querer mais e de adquirir esse livro, né, de ir atrás, porque é muito linda a história e o jeito que o Mia nos apresenta esse contexto, né? Mia Couto maravilhoso, quando ainda não era uma vez, o que é isso? Renata perfeita, contadora de histórias, sua voz é um acalanto. Fiquei muito Uau! curiosa para ver o livro. A Késia Legal. falando, já me sinto voando com estas águias, guiadas pelo som da sua voz, Renata. Obrigada pela viagem. Delícia. Muito bom, gente, isso aí. Muito bom ter esse retorno também. A gente vai ficando aqui nessa janelinha, ouvir vocês, né, pela voz da Rafa, é muito bom. É isso, né? Espero que essa leitura, mesmo que esse fragmento, para alguns possa, né, ter sido uma experiência de leitura, que é um pouco isso que eu entro agora, né? Estou aqui olhando o meu tempo, então vamos lá. Pode seguir. Práticas, né, situações de leitura como essa que eu realizei aqui tão rapidamente, infelizmente, são as práticas de leitura que a gente pressupõe e que acontecem, né? Isso que voltando lá à fala inicial da Rafa, a gente sabe que essas práticas acontecem nas escolas, mas muitas vezes elas estão escondidas, então a gente precisa que elas sejam desveladas, e aí tem muitos canais para contar sobre aquilo que acontece no dia a dia da escola. Durante muito tempo, né, durante um tempo, a leitura, para ser um bom leitor, bastava decodificar, né, usando o termo mesmo de olhar para aquele código e decodificar o que estava escrito. Isso era um bom leitor. Depois, entendeu-se que um bom leitor não adiantava só decodificar, ele precisava compreender o texto. E mais atualmente, a gente entende, a partir dos avanços, né, da didática, da investigação didática, das pesquisas nas diferentes áreas, que o bom leitor não basta ele ter compreendido o sistema de escrita, não basta ele compreender o texto, mas ele precisa se colocar diante do texto, seja de forma crítica, seja de forma
em que ele aprecia esse texto. Então, eu trago a obra do Mia como uma forma da gente apreciar a linguagem, as escolhas que ele faz. Ele não fala uma nuvem cheia, ele podia falar, né, era uma nuvem, estava cheia de água. Ele prefere dizer a nuvem grávida, né? Ele não fala era uma vez, é quando ainda nem era uma vez. O que isso provoca ou pode provocar nas crianças? Não com aquela ideia que muitas vezes a gente tem o que o autor quis dizer, como se a gente fosse capaz de dizer o que o autor quis dizer. Mas o que isso provocou em você? Né? O que isso fez você pensar? Algumas pessoas disseram que a Rafa leu, sentiu quase que voando, né, com as águias. Então, viver essa situação de leitura é extremamente potente quando a gente pensa na formação do leitor, né? É, a leitura nunca é uma atividade abstrata, sem finalidade, embora seja frequentemente estudada deste modo por pesquisadores teóricos, infelizmente ainda seja ensinada deste modo para muitos aprendizes. Vejam, quando a gente diz aqui que ainda não quer dizer que todos os lugares são, né? Mas a gente, sim, ainda se depara com situações em que ela é uma atividade abstrata. Os leitores sempre leem algo, leem com uma finalidade. Leem para se encantar, leem para estudar, leem para passar o tempo, lê porque está entediado, enfim. A leitura e sua rememorização sempre envolve emoções, bem como conhecimento e experiência. Então, por isso também que eu trouxe na abertura a leitura do Canetti. Ela voltar para o livro, né, para trazer para vocês, rememorar as experiências que eu vivi na época em que eu tive o primeiro contato com esse livro, depois no momento em que eu pude reler, sempre envolve emoções, né? Não, a gente não volta à memória completa, mas são aqueles relances, aqueles lampejos que nos trocam, né? Que nos possibilitam pensar sobre essa experiência vivida, né? Essa é uma citação do Frank Smith, ele é um autor que fala muito sobre leitura, já digamos que é uma produção antiga, né, de 1989, mas que eu acho que é extremamente atual e importante a gente dialogar não só com o que a gente tem de última geração, mas com o que a gente também tem ao longo de tanto tempo aí produzido. Pode passar. O Rê, Oi. desculpa interromper aqui, mas você falando, eu lembrei muito de uma fala do Milton Ratum, numa Oba. palestra, que foi super interessante, que ele falava que ele também detestava quando faziam as perguntas do o que ele quis dizer. Ele falava, o que eu quis dizer, eu pus no texto. O restante do trabalho é de vocês, leitores. Não vem perguntar para mim. Então, acho que é um pouco isso. Exato, exatamente. E é quase que é um hábito nosso, né? Eu falo nosso porque me incluo nessa como professora, como formadora, essa tendência, o que ele quis dizer, né? E a gente ainda às vezes corrige, coloca como errado quando a criança traz ali, enfim, as suas impressões. Bom, eu vou passar muito rapidamente por aqui porque eu estou vendo o tempo. Essas são algumas situações didáticas, então, quando a gente pensa nas práticas de leitura, a gente está falando especificamente sobre leitura, é importante garantir lá na nossa rotina, ou olhar para a nossa rotina pensando, bom, eu garanto isso, então, ok, estou no caminho. Situações de leitura pelo professor, né, como eu fiz aqui, quando o professor empresta a sua voz e lê para os estudantes, e leitura pelo estudante, quando eles têm esse acesso. Não importa a faixa etária, nós estamos falando aqui especificamente de anos iniciais, mas não importa. Não importa se esses alunos ainda não compreenderam o sistema de escrita. Todo estudante, né, eles têm, é importantíssimo que eles possam acessar os livros e folhearem, manusearem, fazerem as leituras por si mesmo, em parceria, né? Então, acho que isso é fundamental. Pode seguir.
Essa aqui eu vou passar muito rápido, né, que são algumas formas de a gente pensar o nosso tempo didático na perspectiva da professora Adélia Lerner. Claro que não é a única forma, a base traz como sugestão a questão do trabalho com os projetos, apenas para a gente ter aqui como uma referência que um trabalho com as práticas sociais de leitura, ela vai fazer sentido se ela tiver incorporada numa dessas formas de organizar. Então, ou uma leitura, uma atividade permanente, como, por exemplo, muitos já fazem, isso já está na rotina, que é a leitura pelo professor, né? Então, essa é uma atividade permanente. Às vezes, as escolas têm as rodas de leitura, ela é uma atividade permanente, ela não acontece todos os dias, mas ela acontece com frequência. Ou uma proposta de trabalho com a leitura dentro de uma sequência didática. Então, trabalhar com os poemas, fazer um sarau com alguns poemas, ou o cordel, enfim, essa é uma outra, né, forma de organizar o tempo, ou os projetos, né, que trabalham com a leitura. Pode seguir. Quem quiser saber mais sobre isso, a professora Adélia Lerner escreve, no final tem a relação com a bibliografia, e aí vocês podem também saber mais. E aí eu já vou encerrando a minha fala aqui, né? Eu trouxe alguns exemplos, e aí, de novo, são exemplos da escola pública, são exemplos por onde eu circulo, e a ideia não é de pensar, eu fiquei aqui muito preocupada quando eu coloquei de talvez criar uma ideia, de provocar, né, o sentido de que tem que ler e fazer algo, de forma alguma. A gente pode ler e fechar o livro e né, não fazer mais nada. É possível e é muito importante que a gente tenha esses momentos na escola, ler e se encantar com aquilo, né? Mas eu trouxe aqui algumas situações de leitura onde a leitura se relaciona com a escrita e a escrita se relaciona com a leitura. A gente ouve muito, né, a ideia de que um bom escritor é aquele que leu, que sempre leu muito, que é um bom leitor. Isso é verdade. Mas o bom leitor, ele também é um bom escritor. Então, quanto melhor eu puder escrever, por exemplo, uma curiosidade, melhor leitor das curiosidades eu volto a ser. Quanto melhor eu puder escrever um conto, seja por uma produção de autoria ou uma reescrita, um melhor leitor de contos eu volto a ser, né, quando eu me reencontro com esses textos. Então, foi um pouco nesse sentido que eu quis trazer aqui, pensando nesse ciclo, o quanto a leitura alimenta a escrita, que alimenta a leitura. Aqui é um texto de curiosidade, né, pensando nesses textos multissemióticos, eu tentei buscar uma imagem que a gente pudesse ver aqui alguns elementos, e as crianças, esses estudantes, produziram lá um mural de Você Sabia, de curiosidades, né, Você Sabia que? É interessante pensar, por exemplo, essa é uma proposta que a gente está vendo no contexto da sala de aula, mas ela é uma proposta que eu venho acompanhando acontecendo no ensino agora à distância, e os alunos estão produzindo seus textos a partir da orientação que o professor envia e produzindo um tipo de mural virtual, né? Então, fica aí uma possibilidade de pensar no à distância. Pode O Rê, passar. ontem, numa das mesas de práticas, eles falaram até de um mural virtual, os Padlets, que é uma outra opção. Exatamente. É esse aí mesmo. É o Padlet. Ele é assim uma ótima ferramenta, né? Não é difícil para usar, nem para o professor, as crianças mais ainda. E essa a proposta, porque o Padlet, né, Rafa, ele tem a possibilidade não só de colocar, alimentar com o material, com a produção, né, é conteúdo que se coloca ali, as produções, mas comentários, né, então as crianças podem comentar, enfim, qualquer um que entrar nesse Padlet, ele pode comentar aquilo que foi publicado. Então, é um espaço de leitura e de escrita extremamente potente, que a gente está totalmente articulado a uma prática social atual, né, porque anos atrás não existiria, e de interação, como diz a base. Então, é bem por aí mesmo. Aqui é um outro exemplo, né, as meninas lendo notícias, lendo jornal, aqui, eu estou no horóscopo, e a proposta é que eles escrevessem comentários. Então, isso também
é possível oferecer uma notícia, discutir com esses alunos, mesmo à distância, e escrever um comentário sobre aquilo que eles leram. E aí, ao escrever o comentário, não basta dizer, eu achei legal, ele precisa se posicionar, se ele concorda, se ele não concorda. Então, isso requer um leitor crítico, né, que é o que a base nos propõe. Pode seguir? Ó, já passei 1 minuto do que eu queria terminar, mas vou mais 5 minutos, Rafa, eu juro que eu acabo. Tranquilo. E aí aqui, né, é uma outra situação de roda de leituras, né, que a gente também sabe que acontece nas escolas, então contem para nós como é que vocês fazem essas rodas, que livros que vocês propõem, como que as crianças interagem com esses livros. Aqui eles estão escolhendo livros, fez parte, esse é um projeto que é conhecido como Amigo Leitor, em que as crianças escolhiam livros e estudavam, aí sim, fazia sentido eles lerem e estudarem, porque eles iam ler para colegas menores, que ainda não eram leitores. Então, eles precisavam se empenhar nessa leitura. É muito diferente se empenhar na leitura, porque eu vou ler para um ouvinte, para um outro, eu me empenhei, fiz o meu, me esforcei para fazer uma boa leitura, porque eu sabia que eu tinha um público me ouvindo, do que eu fazer uma leitura para a professora me dar uma nota, ou eu fazer uma leitura para responder um questionário. Então, ter o interlocutor é uma condição para a formação do leitor. Isso a gente tem que sempre lembrar. E aqui essas crianças, esses estudantes estão fazendo essa seleção de livros porque eles estão pensando no ouvinte, né? Para quem que eles vão ler? A Virgínia Gastaldi, uma colega nossa do Avisalá, nesse artigo dela, ela tem um trechinho que ela diz: cada texto escolhido, cada leitura feita, cada sessão de comentários, cada realidade criada convergem para a formação de leitores. Então, um pouco isso que eu quis trazer aqui hoje, né? O quanto todos esses percursos convergem para essa formação desse leitor. Pode seguir, por favor. Não tem como a gente falar da formação das crianças, dos estudantes, sem pensar nos professores, nos coordenadores, nos diretores, nos formadores, nos supervisores, enfim, todos os profissionais da educação. Aqui são 2 recortes, né, um café literário, então oferecer um banquete, e aí é uma fala especial para quem é coordenador, quem é formador, quem trabalha nas bibliotecas, nas salas, esse banquete literário, né, você entrar num espaço e olhar para o acervo e poder escolher um livro, é estruturante e muito potente na formação do leitor. Então, esse é um caminho para formar esses profissionais leitores, né? Ou para porque a gente não termina nunca a formação, né? De como leitores, a gente sempre está em busca, a caminho. Ou ouvir uma professora lendo, né? Aqui a Rosana pedi autorização para usar a foto dela, eu lembro até hoje o jeito que ela nos leu, né? Felicidade Clandestina da Clarice. Então, o quanto a leitura dela foi uma experiência de leitura para todos que estavam ali na formação. Então, eu acho que a gente não pode falar de formação do leitor literário sem pensar na nossa formação. E aí todos nós estamos nessa mesma página, né, em que a gente se forma leitor. Pode seguir. Para terminar, aí mesmo, eu trouxe uma escrita, né, que é um trechinho, uma narrativa, um fragmento de uma situação de leitura. Eu acho que esse também é um outro caminho para nós, professores, coordenadores, a gente escrever sobre a nossa prática, né, narrar sobre aquilo que a gente faz no nosso cotidiano. Eu participo de um grupo de pesquisa que a gente trabalha com as narrativas, então é muito o nosso dia a dia escrever sobre as nossas experiências. E eu escolhi essa para fechar, então, essa apresentação de um trabalho que eu fiz como mediadora de leitura, num projeto, eu era voluntária, eu ia e as pessoas me achavam louca, porque eu moro em Campinas, a escola era em São Paulo, não era num local próximo, eu atravessava São Paulo,
E eu ia nessa escola uma vez por semana para ler para 2 alunos, e voltava de forma voluntária, né, e aprendi muito. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi. Palavras aquecem. A sessão de leitura foi à entrada da escola. Estava frio, mas havia alguns feixes de sol onde era possível nos aquecer. Dani chegou com a sacola com material nas costas. Ele não esquece, impressionante. Estava sem agasalho, braços gelados. Eu incomodada pelo frio que deveria estar sentindo. Ele interessado em explorar os livros. Iniciei retomando as leituras que já havíamos feito e as diferentes finalidades. Ler para se divertir, ler para se encantar. Ao ver o livro de dinossauro, ele ficou encantado. Olhou um a um e optou por um livro, Dinossauros. Comentei que havia pedido emprestado, pois são livros caros, e essa é uma forma também de termos acesso a um material que não possuímos. Sim, pedir emprestado. Página a página, ele foi observando as imagens. Eu perguntava se ele queria que eu lesse algo. Ele apontava o que desejava ouvir a leitura. O frio continuava. Ele sentou-se bem perto de mim, grudado à minha malha. De repente percebi que ele estava tremendo. Então falei novamente: Dani, você está tremendo. Está com frio? Vamos buscar um lugar ao sol? E sentamos no murinho, no portão de entrada da escola. A luz do sol, entremeada pelas palavras e pelo afeto, logo fez efeito e começou a aquecer. Ele, mais à vontade, pacientemente e lentamente virava as páginas. Pode seguir. Finalizamos a sessão e ficamos apenas em um livro. Isso é problema? Dani tem me ensinado a puxar o freio, a caminhar pelo livro, sem um destino certo, a ter uma atenção distraída, como uma forma de percepção do mundo. Vagarosamente, deixar-se encantar, assustar-se, perder-se, ir ao contrário ao ritmo frenético, intenso, da quantidade como sinal de produtividade. Estar atenta sem estar armada. Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Se você quiser colocar o último slide, Alex, é da... Ah, esqueci. Como que eu podia ter esquecido? Paulo Freire, fecha com ele aqui, que é isso, essa mensagem para vocês. E agradeço aí o tempo de escuta, que a gente possa nos inspirar sempre e caminhar sempre por esse nosso trabalho tão intenso e tão bonito que a gente faz. É isso. A última é que são as referências bibliográficas, isso. Outro dia alguém deu essa dica, tirar uma foto. Achei boa. Gente, o que eu tenho que fazer, Renata, mesmo agora? Ave Maria. Oi? O que eu tinha que fazer que eu não consegui? Eu fiquei prestando atenção, encantada com a sua explanação e muito emocionada com o relato da leitura. Eu também sempre me emociono. E eu falo assim, para quem foi uma experiência de leitura? Será que foi para o Dani ou foi para mim? Ou foi para os dois? Né? Então, eu acho que é isso. Se a gente puder provocar essas experiências e nos provocar, a gente com certeza vai estar formando leitores, né? Consegui um pouco me centrar aqui para ler as perguntas. No meu município, estamos construindo o nosso currículo com base na pedagogia histórico-crítica. Mas o Estado de São Paulo, como no currículo, no Estado de São Paulo, como no currículo paulista, é seguida a BNCC. A pergunta é: a BNCC e a teoria histórico-crítica são inimigas ou se complementam? A pergunta é da Vanessa. Pergunta difícil, hein, Vanessa? Não sei se eu dou conta de responder isso, não. Mas vamos lá. Eu entendo que não são, não, inimigas. A gente tem... Desculpa, ela continuou. Desculpa. Ela complementou a pergunta. Eu que interrompi e não tinha lido a parte de baixo. Qual a concepção de ensino e aprendizagem presente na BNCC? É construtivista? É interacionista? É socioconstrutivista?
Vou começar do fim. Foi boa, Rafa, essa entrada. Vou começar do fim. Vanessa, né? Então, a base, ela não assume, né, explicitamente uma concepção. Você não vai encontrar na base dizendo que ela tem uma abordagem construtivista ou sócio-interacionista. Mas, voltando ali, né, no slide, se você olhar para a prática de linguagem, né, que ela assume, é uma prática de linguagem sócio-interacionista, né, porque ela fala desse lugar de articular os sujeitos, fala do outro, fala da linguagem, então não é de forma alguma inimiga, né, não briga de forma alguma. Eu acho que a grande questão que a gente tem, Vanessa, é que a base, ela, digamos, orienta 60%, né, daquilo que os currículos devem ter. E ela é muito aberta, isso está posto no texto, né? Ela é aberta para que as redes dialoguem e tomem as suas decisões. Eu conheço currículos, né, algumas redes que elaboraram seus currículos e que tiveram ali um espaço de produção muito grande. Então, eu acho que a decisão, né, das equipes que estão trabalhando, que estão elaborando o currículo, e que eu tenho certeza que se dedicaram e que produziram da melhor forma possível, com os melhores, né, a orientação. Em muitas redes, esses currículos foram elaborados a partir da contribuição dos professores, dos profissionais da educação, enfim. Então, ele não é, lógico, pode ter tido em alguns lugares que ele foi escrito, como a gente fala, né, no escritório ali por um técnico, mas a grande maioria não, envolveu ali muita discussão, muita participação. Então, eu acho que pode e acontece, né, esses desencontros, esses desajustes. E aí, eu acho que a gente, como profissional, tem que ir olhando para essas brechas e para esses diálogos possíveis, né? Eu não entendo que elas se contradizem, não. Existe diálogo, mas talvez não seja um diálogo tão linear, uma relação tão linear, né? Mas para poder responder melhor, eu precisaria me debruçar mais sobre esses currículos e a gente fazer essa conversa com mais cuidado, né? Acho que é isso. Muita gente perguntando sobre o que você acha sobre a relação entre livros impressos e e-books. É melhor, é pior? Faz diferença enquanto prática didática? Olha, vamos falar pensando na base, né? Práticas sociais que estão aí, vigentes, né? Então, assim, durante talvez um tempo atrás, a gente não tivesse nem essa preocupação. Eu acho que são recursos que a gente tem, né? Então, eu leitora, não abandono o papel. Para mim é muito árduo, é muito difícil ler um e-book, ler pelo iPad, ler pelo, enfim, pelo aplicativo, da forma que for, né? Eu preciso ter o livro em mãos. As minhas filhas são leitoras, aqui são adolescentes, elas também não trocam o papel por nada na vida delas, né? Mas elas se relacionam com os livros digitais, elas se relacionam com os e-books. Então, eu acho que assim, jamais a gente vai colocar como não, né? É uma experiência. Com certeza tem leitores que preferem. Então, para ele poder fazer a escolha, ele precisa viver a experiência. Eu acho que o nosso cuidado como professores é não excluir, oferecer só um em detrimento de outro. Ah, não, só pode ser este. Está aí, existe. Então, se a escola não oferecer, ele vai recorrer isso fora da escola, provavelmente, né? Para ele poder fazer a escolha de qual é a melhor forma, de como ele, leitor, se sente, porque tem muito leitor que gosta de ler, né, no digital aí, não se incomoda. Então, para ele poder fazer essa escolha, ele precisa viver essa experiência. Então, eu acho que a gente, como professor, deve sim oferecer
Não hierarquizar, este é melhor que este, mas essas são as possibilidades. Você como leitor, onde se sente melhor, né? Como você lê melhor. Acho que seria isso. Juntando com essa um pouco essa pergunta, e sobre os textos informativos que estão na internet, tem diferença entre livro informativo, pesquisa no Google e o livro didático? Ele apresenta diferentes tipos de texto? Ele nos ajuda? Ou é uma visão restritiva da leitura? Muito bom. Ótimas perguntas. O livro informativo, eu acho que isso é importante a gente pensar, né? E fica a dica, né? De vocês olharem para os acervos das escolas, né? E aí pensando que a gente não está aqui, não estou aqui me direcionando apenas ao professor, porque quando a gente pensa no acervo, não tem como a gente não pensar na equipe gestora, né? Então, a equipe gestora, a rede de ensino, ela é corresponsável pela formação desses acervos. O acervo, a formação do acervo não está só na mão desse professor, né? E dos bibliotecários E que estão dos reclamando aqui, que a bibliotecários. gente não está falando dos bibliotecários, que não os pensa enquanto formadores de leitores, Tem mediadores, que a toda a gente só fala dos razão. professores. Bibliotecárias, vocês são muito importantes na formação dos leitores. Desculpe a nossa falha, desculpe a minha falha. Com certeza, né? Todos os profissionais envolvidos ali nessa formação do leitor, vamos dizer assim. O livro informativo, que traga, né, um texto expositivo, uma revista de divulgação científica, por exemplo, ela é fundamental que os estudantes tenham acesso. E, de novo, assim como o digital, que eles possam manusear, que eles possam olhar para esse portador, que eles possam folhear, que eles possam, enfim, interagir com esse material. A grande questão que a gente tem hoje é, por exemplo, pensar, mas para fazer uma pesquisa eu entro no Google e resolvo a minha vida, né? Entro lá no site de busca e resolvo a minha vida e tudo bem. Resolve a vida de forma imediata, eu respondo aquilo que eu quero. Mas se a gente olhar para um livro, um bom livro, né, que traga um texto informativo, por exemplo, ele é organizado com sumário. Então, como é que esses meninos vão aprender, esses meninos, essas meninas vão aprender a olhar para um sumário, se no site de busca ele coloca, sei lá, animais da Mata Atlântica, pá, e já entra lá. Então, como é que ele se relaciona com o sumário, como é que ele aprende a selecionar a texto que ajuda a partir daquele conjunto de informações que ele tem. Então, o portador sempre, a mesma coisa a notícia, vocês podiam ter perguntado, mas tem tanta notícia na internet, para que precisa levar jornal? Não é a mesma coisa? Não é. Né? Não é a mesma coisa no sentido de que é importante a gente ter o portador real em mãos. E aí a mesma resposta já vale para o livro didático. O livro didático, ele na grande maioria, de novo, não vou generalizar aqui, mas na grande maioria das vezes, o livro não traz o texto inteiro. Ele traz ou uma adaptação, ou um fragmento, por conta dos direitos autorais, uma série de coisas. Então, assim, é muito difícil você ter um livro que ofereça o texto completo. Eu vou dar um exemplo aqui, aquele Conto As Formigas, da Lígia Fagundes, né, Teles. Fica a dica, quem não leu, leia, porque ele é fantástico. E aí, eu lembro, nossa, esse conto para mim sempre foi marcante. E aí minhas filhas estavam lendo e falaram, ai, que coisa mais besta esse negócio dessas formigas, né, mãe, que vai, que volta, que não sei o quê. E eu falei, gente, como assim? Como que vocês estão falando uma coisa dessas? Esse conto é maravilhoso e tal. Aí, onde vocês estão lendo? Aqui está no livro. Elas estavam lendo o conto, né, no livro didático que elas tinham. Aí, quando eu fui ler o conto, a parte, digamos, né, um grande suspense do conto tinha sido omitido. Então, era óbvio que a parte do texto que estava lá era muito sem graça. Então, eu acho que esse é um cuidado, né, da gente oferecer os livros didáticos, eles, vamos pensar, em lugares que a gente não tem recurso nenhum
Eu não tenho recurso nenhum, eu não tenho livro, não existe acervo, as bibliotecas, não existem bibliotecas, né? Os bibliotecários estão aqui, a sala de leitura, não existe esse espaço na escola. Então, entre ele não ter nada e ele poder acessar alguma coisa pelos livros didáticos, é um prejuízo menor, né? Mas, assim, se a gente puder oferecer outros portadores, outros livros que eles possam se relacionar, a gente estará contribuindo com certeza para a formação desse leitor. E o outro problema do livro didático, encerrando aqui essa pergunta, é que normalmente a proposta do livro didático é você responder questões do tipo, como a Rafa comentou, o que o autor quis dizer, ou por que é, ou qual é o personagem, enfim. E isso esgota o sentido possível do texto, né? Então, é muito diferente você terminar de ler um conto, uma história, ou uma notícia, e conversar sobre aquele assunto, discutir quais foram as impressões, o que te marcou, o que te, né, o que te provocou. Então, acho que esse é um aspecto da gente pensar. Uma pergunta da Elis. A leitura do texto literário mobiliza habilidades diferentes da do texto funcional ou informativo. Você sugere uma metodologia diferenciada para a abordagem do texto literário? Acho que você explanou, mas eu acho que vale retomar se veio a pergunta. Uhum. Eu acho que tem muitas possibilidades, né? Eu acho que aqui um pouco eu tentei trazer para vocês não o caminho, né? Não há possibilidade, mas uma possibilidade, né? Então, quando a gente pensa no literário, eu acho que é fundamental nos colocar, a primeira coisa, nos colocar como leitores para esses. É uma conversa, sempre falo isso. É muito diferente fazer uma conversa de professor para aluno, falando sobre um livro, do que fazer uma conversa de leitor para leitor, falando sobre um livro. Então, essa eu acho que é a primeira questão que a gente precisa sempre considerar. Então, eu como leitora, Renata, trouxe o Elias Canetti. Por que eu trouxe Elias Canetti e não trouxe o Mia Couto na introdução, ou a Nina Horta, que eu fiquei aqui ontem, vou para cá, vou para lá. Eu vivi o dilema da leitora, pensando no público que eu não conheço. Então, isso é fundamental como professor. Qual eu vou levar? E aí, a minha escolha, eu preciso contar para vocês, olha, eu escolhi esse por conta disso. Né? Então, isso é uma ação da leitura. E depois da leitura, aqui, infelizmente, a gente não tinha como fazer esse espaço por conta dos recursos que a gente tem. Mas é dialogar sobre as impressões que foram causadas pelo livro. Eu posso ter tido uma impressão, que a Rafa teve outra, que a Vanessa teve outra, enfim, e isso vai circulando. Não é que a minha é melhor que a da Rafa, ou a da Rafa é certa e a da Renata é errada, mas são impressões diferentes, e isso constitui o leitor. Então, puxa, Rafa pensou nisso, eu não tinha pensado. Ai, que interessante. Ah, nossa, né, Vanessa, enfim, Sandra, Alex pensou algo que é igual ao que eu pensei. Então, é isso, acho que isso forma o leitor. Tem aí uma abordagem específica que eu gosto muito de trabalhar, que a gente costuma chamar de leitura colaborativa, né? Que é um movimento em que a gente prepara esse texto que vai ser lido e vai dialogando ao longo do texto, fazendo paradas para dialogar com o ouvinte. Veja, fazer as paradas não é ficar perguntando qual é o personagem principal, qual é, né? Mas ajudando esse leitor a ir se correspondendo com esse texto. Então, mais do que ele aprender a se relacionar com o texto, ele também vai aprendendo os procedimentos que os parceiros vão utilizando. Então, por exemplo, nossa, vamos voltar lá no início do Mia Couto, por exemplo, né? Vamos voltar. Como é que ele inicia a história? Ele começou com Era uma Vez? Não, como é que ele inicia? Vamos, aí alguém fala, eu acho que ele começou tipo num lugar que não é de um jeito que não era uma vez. Vamos retomar, então retoma o trecho, convida, né? Aí alguém fala, está escrito. Como que você sabe que está escrito? Eu encontrei na primeira linha. Então, assim, essa leitura colaborativa
é uma leitura que requer muito planejamento do professor, requer muito envolvimento nesse sentido, mas que ela é muito potente quando a gente pensa em formar leitores. Eu gosto muito de trabalhar com a leitura colaborativa. Com a pandemia, Renata, alguma previsão de mudança de prazo de implementação de BNCC para 2020? Eu não Vida tenho nenhuma normal. notícia. Eu não tenho nenhuma Só que notícia. não. Aguardo. Se alguém souber, por favor, nos comunique. Eu não tenho nenhuma notícia. Por enquanto, enfim, a gente estamos carentes, né, de muitas coisas, e esse é um departamento que estamos todos sofrendo aqui, por ausência de muitas informações, né, não só em relação a isso. Então, eu não tenho essa notícia ainda. Renata, como eu já tinha comentado ontem com você e com toda a equipe do Avisalá, desde o início da jornada a gente tem recebido perguntas referentes à inclusão e referentes à EJA, e como a base ou a BNCC fala sobre isso. Hoje chegou a pergunta da Thaís D. Libras não é língua? Por que é colocada como linguagem? Eu não sei se é dentro da base que ela está falando ou não. Se você vai comentar isso, se vai ser a Marli, se vai ser a Marisa. Vocês podem dar só uma palavrinha sobre o assunto. Como é que ela chama? Se for mais tarde, não tem problema. É. Aparece como Thaís D. Thaís, eu sinceramente não sei te responder isso. Vou falar para você que eu não sei. Acho que é um conhecimento aí muito específico em relação a Libras, tem toda uma discussão, né? E eu, assim, não sou a melhor pessoa para dizer sobre isso, né? Eu acho que é uma questão que aparece em relação à inclusão, né? A base não tem um capítulo ou um texto escrito específico, né? Em relação à questão da inclusão, ou mesmo de EJA, né? A Marli vai falar mais sobre EJA, a Marli vai estar aqui com vocês amanhã, né? Isso, na mesa de amanhã, pela manhã. A Marli é professora de EJA, então, assim, quem tem interesse, eu faço a propaganda por ela, venham para a mesa dela, porque ela vai falar de anos finais, e ela é professora da EJA, né? Então, acho que ela vai responder melhor. Então, Thaís, eu não sou capaz de dar essa resposta para a Thaís, sinceramente. Renata, última pergunta antes da gente ir para os encerramentos, encaminhamentos. Josenilda Viana está pedindo uma palavra de incentivo aqui, Renata. O que fazer quando a gente encontra resistência dentro do espaço escolar? E eu aqui imagino que ela esteja se referindo à comunidade escolar. Não sei se aos alunos. Como é que ela chama mesmo? Você falou? Josenilda. Josenilda. Eu acho que a resistência, ela faz parte da nossa vida, né? Tinha uma formadora muito querida, Denise, e que trabalhava conosco no Avisalá, e ela sempre dizia, se a gente não encontrar resistência, o que significa, né, no nosso caminho? A gente precisa da resistência, né, nesse sentido de olhar para a resistência como algo que nos move, como algo que nos desloca, como algo que nos perturba, né? Então, a palavra de incentivo é que a resistência, ela faz parte desse processo de aprendizagem, sejam dos alunos que resistem a ler textos longos, acham chato, sejam dos professores que resistem a discutir sobre leitura, estou dando exemplos, tá? Sejam dos coordenadores que resistem a falar sobre formação de leitores com os professores, sejam dos formadores que resistem a trazer questões para discussão. Então, acho que a resistência, ela faz parte, e a gente olha para a resistência sempre como um lado negativo, né? Mas resistir é preciso, né? Resistir é importante, resistir é sobrevivência. Então, olhar para a resistência, para esse outro lado, algo nos está sendo dito, algo está sendo pedido,
e às vezes não está no outro e está em mim. Isso eu pude aprender. Então, a resistência provoca primeiro para mim. Então, como é que isso me desloca para eu pensar em caminhos? Mas eu acho que ela faz parte do nosso processo de formação. É isso. Hey, a pergunta final, na verdade, é uma deixa para o merchan, estou brincando. Alguns participantes perguntando como eles têm acesso às revistas do Instituto Avisalá. Legal. Se são pagas, se são gratuitas, se estão disponíveis no site. E daí Beleza. depois eu já vou pedir para a Maria ir compartilhando a capa da revista que os sorteados vão receber. Que eu não tinha mostrado ainda, eu só falava da revista. E a capa do livro também que você vai sortear. A capa do livro que eu não tinha em casa. Legal. Então, a revista do Avisalá, vocês podem entrar no site do Avisalá, em publicações. Tem muitas revistas que estão disponíveis lá gratuitamente para baixar. Ela é uma revista, hoje a gente já não faz mais essa revista, infelizmente, né? Mas durante muitos anos o Avisalá produziu. Quem é da educação infantil, ela é mais destinada à educação infantil, anos iniciais, mas ela ajuda muito o professor, formador, os bibliotecários, né, pessoal de sala de leitura, das diferentes, que lidam com diferentes segmentos. Então, acessar o site do Instituto Avisalá, em publicações. E algumas revistas são vendidas. Às vezes tem kits, tem promoções, enfim, tem várias possibilidades. É só entrar e aí vocês conseguem, mesmo agora, receber. Acho que é isso. Eu vou colocar o link depois aqui no chat do site do Instituto Avisalá. Pode mostrar a capa do livro que vai ser sorteado agora nesse intervalo. Você mostra, Maria? Próximo slide, por favor. Isso, A Menina dos Livros, da Pequena Zahar, e o outro livro é o Carvoeirinhos, do Roger Mello. São 2 exemplos de livro-álbum, adequados com frequência para os anos iniciais. Total. Mas já falei que sobre essa adequação, vocês, professores, mediadores, bibliotecários, que decidem, né, qual o tipo de intervenção que farão com esses materiais e o que os leitores de vocês querem, gostam e estão preparados, né, para serem lidos e apresentados. E um último aviso, desde ontem tem chegado muitas perguntas sobre direitos autorais, em tempos de pandemia, o que eu posso compartilhar, o que eu não posso compartilhar. Eu respondi ao vivo ontem, vou responder hoje, mas a gente colocou no chat também algumas notas de esclarecimento que a gente já publicou, tanto nas redes sociais da Companhia na Educação, quanto no blog da Letrinhas. Lembro também que o blog da Letrinhas está fazendo cobertura sobre a jornada, então já tem uma matéria referente ao primeiro dia, logo deve estar subindo a matéria referente ao dia de ontem, e assim sucessivamente, né? A cobertura é feita no dia consequente ao que aconteceu. Sobre os direitos autorais, vocês podem compartilhar as leituras lendo as obras, mostrando as obras, em situações análogas à situação de sala de aula, ou seja, o grupo fechado de alunos seus. Então, uma reunião ao vivo dentro do Google Meets que só tem os seus alunos, pode ler para os seus alunos, terminou, a leitura acabou, livro voltou para a prateleira. Direitos autorais respeitados. Fiz um vídeo, quero postar. Pode postar para os alunos, né? Exclusivamente para os alunos, para um grupo fechado das famílias desses alunos. Cada escola tem plataformas diferentes, né? Ou algumas escolas têm usado o Facebook, pode postar? Em grupos fechados do Facebook, pode, né? E sempre dizendo para os pais, para os responsáveis, que é um material, né, sujeito à lei de direitos autorais, então que ele não pode ser compartilhado fora daquele espaço, né? Coisas e situações de leitura ou de compartilhamento que fujam a esses ambientes fechados precisam de autorização do autor, né? Os direitos autorais são direitos do autor e do ilustrador, né? Eles são os detentores disso, né? Eles são os criadores da obra e a gente faz a intermediação da consulta.
Então, tem maiores esclarecimentos na nota que a gente publicou aqui o link, mas assim, basicamente é isso. Pode compartilhar em grupos fechados, o grupo dos seus alunos ou das famílias dos seus alunos. Espero que tenha ficado claro. Muito bom, viu, Rafa? Porque isso está surgindo, porque agora é muito, né, essa demanda, e essa pergunta já chegou para mim também. Foi ótimo ouvir. A Julie me ajudou aqui, que eu tinha ficado devendo, quem tinham sido os sorteados na mesa de ontem, né? A última mesa de ontem com a Mel, que foi maravilhosa, eu adorei. Foi Isacleia Soares de Ramos, de Campo Largo, Paraná, e Tuane Bastos Ventura, de João Pessoa, Paraíba. No início da próxima mesa, em que a gente vai falar sobre as práticas de leitura que acontecem nas escolas de diferentes estados e redes do Brasil. Acontece hoje às 15h. Antes do início da mesa, eu falo dos sorteados que receberão aquela linda revista do Avisalá Digital, o livro Carvoeirinhos e A Menina dos Livros. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Foi muito, muito boa a explanação. Eu acho que você já abriu o caminho para a mesa da tarde, né? Porque você encerrou, fez todo o deslocamento do percurso teórico da BNCC, das habilidades para a prática efetiva, né? Dando o exemplo de você enquanto mediadora, enquanto leitora e de situações de leitura em escolas Brasil afora. Muito, muito obrigada. Foi lindo e produtivo. Que bom, Rafa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com tanta gente aqui. Muito bom. Obrigada, viu? Gente, muita gente mesmo. 3.000 pessoas hoje, Uau, Renata. olha só. E que responsabilidade, né? Que responsabilidade. E obrigada a vocês, participantes, por mais uma vez nos receberem nas casas de vocês e por se interessarem em dialogar conosco. Isso aí. Até mais tarde. Beijo. Tchau. Beijo.